Vamos ler aqui Mateus 25. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, exaltamos o teu nome, Senhor Deus, a tua majestade, Senhor. Somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor nos incluiu nessa glória, Senhor Deus, de sermos um contigo e com o Pai, Senhor. Algo que nós não merecemos, Senhor Deus, mas o Senhor tem nos limpado a cada dia, Senhor Deus, para que nós possamos fazer parte dessa comunhão e dessa unidade, Senhor Deus. Queremos ver o Senhor nessa noite, queremos aprender da tua palavra, Senhor Deus, porque o Senhor tem muito a nos revelar, Senhor. Não só com relação ao que o Senhor fez, mas com relação ainda ao que o Senhor fará, Senhor Deus, nessa terra, Senhor Deus. E nós queremos estar preparados, Senhor Deus, para nos encontrarmos com o Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, nós te pedimos, te rogamos, por amor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Chegamos aqui ao versículo 31 do capítulo 25 de Mateus. E só para nós nos situarmos onde nós estamos, irmãos, nesse esqueleto, né, do capítulo 24 e 25 de Mateus, nesse esquema, né, a gente terminou a resposta do Senhor para a igreja, que foi até o versículo 30, e agora vai iniciar a resposta do Senhor para os gentios. Para os gentios. Capítulo 25, versículo 31. Então vai iniciar a resposta do Senhor para os gentios. Então o Senhor já falou aos judeus, o Senhor já falou à igreja, e agora o Senhor vai falar aos gentios. Porque são com esses três povos que o Senhor trata na terra. A terra somente existem três povos, a visão do Senhor. Existem as nações, que são os gentios, a igreja que foi tirada dos judeus e dos gentios, e os gentios, que são o povo descendente de Abraão aqui na terra. Os judeus, né? Eu falei gentios? Não, são os judeus, né? Que são os descendentes de Abraão. O assunto é o sermão profético do Senhor, no capítulo 24 e 25 de Mateus. Que fala de quê? É o Senhor respondendo aquelas três perguntas do versículo 3. Lê o versículo 3 aí, do capítulo 24. O que eles pediram para o Senhor responder? Mateus 3, 24. Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Ele falou assim aos discípulos: Dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? Que o Senhor falou antes deles perguntarem. Que o Senhor falou que era o quê? No ver desse templo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos perguntaram: quando sucederão essas coisas? Então o Senhor respondeu para os judeus, certo? E a segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Então a parousia do Senhor foi respondida para quem? Para a igreja. Porque o Senhor vai vir como ladrão para a igreja, na sua parousia. Então ele responde para a igreja, que foi até o versículo 30 do capítulo 24. Certo? E a partir do versículo 31, perdão, é do versículo 31 do capítulo 25, a resposta para a igreja foi até o capítulo 25, versículo 30. E agora, a partir do versículo 31 do capítulo 25, vai começar a resposta para os gentios, que é a terceira pergunta que os discípulos fizeram. E que sinal haverá da consumação do século? Então, a consumação do século, irmãos, vai iniciar quando o Senhor vier na sua glória com os santos anjos e se assentar no seu trono de glória. É nesse momento que vai se encerrar essa era, que vai consumar a era da graça e vai iniciar a era do milênio.
Então essa resposta vai ser dada para os gentios. E como que vai começar o milênio? Com o julgamento das nações, que é a partir do versículo 31 até o versículo 46. Bom, nesse caso, nós éramos gentios, passamos a ser igreja. E quem são esses gentios aí, então, que você está falando? Os gentios são os ímpios, aqueles que não são nem judeus e nem creem em Cristo. São as nações. O que significa a palavra gentil? Outra gente. É outra gente. É uma palavra latina que fala as gentes, os povos, né? As nações. E isso é o significado da palavra gentil. Às vezes, a Bíblia usa a palavra grego como sinônimo de gentil, né? Porque os gregos, naquela época de Paulo, eram a nação mais influente, a cultura mais influente, né? Então, às vezes, ele fala grego, significando também os povos e as nações, os gentios, né? Então, a partir do versículo 31, irmãos, do capítulo 25, é o final da parousia do Senhor, porque a parousia começou no início da tribulação, lembra? No arrebatamento do filho varão e das primícias, ali se iniciou a parousia do Senhor, a vinda do Senhor. Mas a parousia, ela vai durar 7 anos. E no final dos 7 anos, o Senhor vai se manifestar em glória. Então já é a sua epifania. A epifania é o final da parousia, é a etapa final da parousia. A parousia vai durar 7 anos. E o final dela vai se dar a epifania do Senhor. Porque, como nós vimos aqui ao longo do sermão do Monte das Oliveiras, se nós recapitularmos aqui, ele fala assim o seguinte, ó, no capítulo 24, versículo 27. Como que vai ser a vinda do Filho do Homem? Alguém pode ler em voz alta? Como é que vai ser a vinda do Filho do Homem? Porque assim como um relâmpago, pode ler, chama o amor, pode ler. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se levantarão as águias. Então, como que ele fala aqui no versículo 27, que é uma resposta para os judeus? Lembra que essa passagem aqui, até o versículo 31 do capítulo 24, é uma resposta aos judeus, certo? Então, como que ele fala que vai ser só vinda para os judeus, né? Vai ser como um relâmpago, que se mostra do Ocidente até o Oriente. E ele fala o quê? Assim será a vinda do Filho do Homem. Esse relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente, é uma vinda visível ou é uma vinda escondida? Como relâmpago. É visível. Quem que pode esconder o relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente? Então é uma vinda visível do Senhor. E essa é uma vinda para os judeus. Mas olha, preste atenção no versículo 42, do mesmo capítulo 24. Vigiai, pois, por não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Essa vinda aqui, desse versículo que a irmã leu, é a vinda do Senhor como ladrão. É a mesma vinda que fala Tessalonicenses, da vinda do Senhor como ladrão. Essas duas vindas que nós lemos aqui, tanto a do relâmpago, do versículo 27, e essa do versículo 42 e 43, são a mesma vinda do Senhor? A gente pode ver que a vinda como ladrão é a mesma vinda como relâmpago? A vinda como ladrão ninguém vai ver, vai ser escondido. Essa primeira que você falou, fala, ele vai aparecer, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. É uma coisa visível, a outra não. A outra não. Aí, no caso aqui, viria para aqueles povos que... É, porque ele fala assim, e lembre-se que essa resposta aqui, que a gente leu do versículo 42, que a irmã leu, do versículo 42 e 43, é uma resposta para quem, irmãos? Para a igreja, né? É uma resposta para a igreja. Então, para a igreja, o Senhor vai vir de uma maneira. Para os judeus e gentios, o Senhor vai vir de outra maneira.
Porque a vinda como ladrão não pode ser a vinda como relâmpago. São coisas excludentes. Como é que o Senhor vai vir como relâmpago e ao mesmo tempo vai vir como ladrão? Então são coisas excludentes, irmãos. São duas vindas diferentes do Senhor. Porque ele fala que um estará no campo, dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. É a vinda do Senhor como ladrão. Então são duas vindas diferentes. Para o Senhor, o Senhor vai vir, para a igreja, o Senhor vai vir de uma forma. Para os judeus e para os gentios, o Senhor vai vir de outra forma. Isso vai ser tudo ao mesmo tempo? Não, momentos diferentes. Né? A gente já viu, eu vou até colocar na próxima reunião, se o Senhor permitir, domingo eu vou trazer para botar no slide ali, o esquema dos 7 anos de tribulação. O que vai acontecer em cada momento. Né? O que vai acontecer no início, ao longo da tribulação e ao final da tribulação. Para a gente ter esse esquema visível, né? Para a gente entender do começo ao fim. Porque a vinda como ladrão, ela vai acontecer no início da tribulação. Quando ele vai arrebatar a igreja. Enquanto o mundo vai entrar numa tribulação. Ele vai arrebatar os vencedores da igreja. Só que vai ter vencedor que não vai ser arrebatado no começo, vai ficar. São os vencedores tardios que a gente falou. E no final, aí sim, o Senhor vai aparecer como relâmpago na sua epifania, né? Para julgar os judeus e gentios. O senhor vai explicar mais detalhadamente, porque eu estou com uma pergunta aqui. Vou explicar, vamos lá. Eu vou falando ao final, você vai anotando aí para a gente perguntar depois no final. A gente responder, né? Então, quando ele fala aqui no versículo 31 do capítulo 25, ele fala assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí, irmãos, aí é o julgamento para encerrar essa era e para começar a era vindoura, que é a era do milênio, que é a resposta da terceira pergunta que os discípulos fizeram. E quando será a consumação dessa era? Então essa era vai terminar quando o Senhor vier com seus anjos e se assentar no seu trono de glória. É a consumação do século. A consumação desse século, dessa dispensação, dessa era da graça. Essa era da graça vai se encerrar e vai iniciar a era do milênio. E quando vai ser esse ponto, né, de inflexão? Vai ser quando o Senhor vier no final da tribulação e chamar as nações. E ele vai julgar as nações. Então, por isso que a resposta, a partir daqui, desse versículo 31 do capítulo 25, é para os gentios. Porque ele vai chamar os gentios. Ele vai chamar as nações, vai colocar diante dele e vai julgar cada um. E como que ele vai julgar as nações, irmãos? Está aqui, ó. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros. Como que ele vai separar uns dos outros? Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, ou dos bodes as ovelhas. Então o Senhor faz uma comparação aqui, Valéria. Ele não está dizendo que alguns dos gentios são ovelhas, e nem que alguns são bodes. É como o pastor separa as ovelhas dos bodes, assim ele vai fazer com as nações. Então, as nações que são os gentios, eles não são salvos. Eles não conhecem a Cristo. Mas, em virtude da obra de cada um, o Senhor vai colocar uns à direita e outros à esquerda. Mas é tudo a era do milênio vai ser para os gentios só ou vai ser para os cristãos também? A era do milênio vai ser para a igreja, para os cristãos, para os judeus e para os gentios. Para os 3 povos, né? Mas vai ser separado, né? Igual o senhor falou agora, ou vai ser... Vai ser separado, a gente vai explicar. Eu tenho medo disso aqui, porque a gente lê rápido. Pensa que é bode que ovelha, mas é tudo bode na verdade. São tudo gentios não salvos, são ímpios, né? Vamos falar a palavra certa, são ímpios. São ímpios. Ele vai penetrar. Mas existem, para o Senhor, existem ímpios e ímpios. E como que o Senhor vai separar isso? Quando encerrar essa era para entrar no milênio. Antes de falar isso, eu vou falar uma outra coisa. Não vou falar depois. Deixa.
Então ele vai separar, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes, as ovelhas dos cabritos. E ele porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Amém? Amém. Então essa é a resposta para aqueles que o Senhor colocou à direita. Estava discutindo isso lá na casa do Theo, e eu hoje falei sobre isso com o meu noivo. Pô, ele está errado, não é possível. O quê? Você estava errado. Mas agora, quando esclareceu que são todos ímpios, aí está certo. Eu estou falando, conversando sobre isso há um tempo. Ah, sim. Lá no final, né? Eu não entendi nada. Eu falei, como é que pode isso? As ovelhas somos nós, como é que nós somos os maus? Né? Mas não é o caso. Eu posso entender que ele está julgando as nações, os ímpios. Sim, está jogando os Não é ímpios. nem a igreja, nem judeu, nem ninguém. Não, são os ímpios, são as nações. Aí Aracia, fala alguma coisa, Aracia? Não, é porque eu já li esse texto e, mesmo sabendo que era para os ímpios, eu nunca me atentei para o que você está dando agora, está explicando. Sim, mas tem muita coisa para falar ainda. Meu Deus. Isso, É mãe. porque eles chamam de irmãos, né? Fizeste aos meus irmãos. Não, ele não chama de irmão. Não, pequeninos. Então vamos fazer a separação aqui, olha só. aqueles que ajudaram a Ó, igreja. Existem... Desculpa, eu... Não, os pequeninos irmãos, tá certo. O Senhor cita os pequeninos irmãos. Mas quem são esses pequeninos irmãos? São essas ovelhas que foram colocadas à direita? Não. Esses que foram colocados à direita, eles ajudaram os pequeninos irmãos do Senhor. A igreja. Então a gente vê uma separação aí. Esses que foram colocados à direita não são os pequeninos irmãos do Senhor. Eles ajudaram os pequeninos irmãos do Senhor. Eu pensei Que são quem? Meus pequeninos irmãos. Que são a igreja, que é a igreja. Não subiu de primeira classe. E também os judeus que vão crer no Senhor durante a tribulação. não aceitou o sinal da besta. Esses foram uma parte da igreja que não subiu. Não aceitou. Isso. É isso que eu quero entender. Isso, vamos entender isso aí. Vai ficar um subir de primeira classe. O outro vai ser um reino tardio. Vencedores tardios, né? Que vão passar pelo fogo da tribulação. Mas esses vencedores tardios são esses? Meus Pequeninos, são esses que ficaram aqui, que vão ser ajudados pelas nações, pelos gentios. Então, vai sofrer mais que sotaque pelejado, né? Vão sofrer. O que vai ajudar? Ah, Jesus, ajuda a gente. Eles vão sofrer lá porque... Direitinho. Eles vão sofrer lá porque não quiseram pagar o preço agora. Né? Quer ser disciplinado agora? Não quer ser disciplinado agora. Não quer negar a vida da alma agora. Né? Então ele fica para poder reconhecer o Senhor e negar a vida da alma naquele período, entendeu? Tiveram as que levaram um molho extra, que no caso foram essas que são os que ficaram à direita e as outras que não levaram molho extra. Não, as virgens, não. Aí é outro assunto. É outro assunto. Então, nós vemos aqui a diferença de que existem os que foram colocados à direita, existe o Senhor, que está julgando esses que foram colocados à direita, e está julgando por meio de quê? É por meio da fé deles ou por meio das obras? Por meio das obras. Então, a gente vê que o que está sendo julgado são as obras, não é a fé. Por quê? Porque a herança no reino, a posse do reino, tem a ver com obras, irmãos. Tem a ver com recompensa.
E qual é a recompensa desses que ajudaram os pequeninos irmãos do Senhor? A recompensa deles é entrar e tomar posse do reino. Mas como que eles vão entrar no reino milenial? Eles vão entrar como a igreja, reinando nos lugares celestiais? Eles vão entrar como judeus, que vai governar as nações na terra? Também não. Eles vão entrar como nações. Porque se a igreja vai reinar nos lugares celestiais e os judeus vão reinar na terra, eles vão reinar sobre quem? Sobre uma terra vazia? Que não tem ninguém? Então vai ter que ter nações que estarão presentes aqui na terra, que vão ser governadas pelos judeus e pela igreja nos lugares celestiais. E que nações são essas que vão entrar no reino milenial? São essas ovelhas que foram colocadas à direita. E por que elas tiveram o privilégio de entrar no reino milenial? Porque ajudaram os pequeninos irmãos do Senhor durante a tribulação. Então essas são as obras que o Senhor vai julgar. Porque vão ter nações que vão se aliar ao anticristo na perseguição e vai ter nações que não vão se aliar. E vão ajudar os perseguidos do Senhor, os pequeninos. Não são nações inteiras, que das nações vão sair. Isso, das nações vão sair pessoas, vão ter nações inteiras que vão ajudar, que não vão se submeter ao anticristo, e vão ajudar a igreja e os judeus. Deixa eu te fazer uma pergunta, se vocês conseguem cooperar. Primeiro a ser julgado vão ser os crentes, no tribunal de Cristo. Isso, muito bem lembrado. Isso eu não entendi direito ainda, porque os primeiros a ser julgados é o tribunal de Cristo. Aí nesse tribunal, uns vão passar direto. É o tribunal Bema, é a família de Deus que está sendo julgada, né? A família do Senhor. Família do Senhor. Aí entra direto, vai entrar no melhor da flecha das bodas. Ou vai ser disciplinado na Gena. Essa é a minha pergunta. Vai ficar na terra, já vai ser essa terra vai ser as trevas exteriores? Não. Entendi. Existem 3 julgamentos que vão acontecer. O tribunal de Cristo, que é o julgamento do tribunal Bema, que é a família do Senhor que está sendo julgada. Todos os irmãos. É um tribunal de família. Né? Então os crentes vão ser julgados no tribunal de Cristo. Todos os crentes. Todos os crentes vão ser julgados ali. Uns ressurretos vão comparecer a esse tribunal com corpos gloriosos, ressuscitados. Outros vão só aparecer lá, sem ressuscitar. Porque alguns ainda dos filhos vão passar pelo dano da segunda morte. Então quem passar pelo dano da segunda morte, não vai passar pelo dano da segunda morte com corpo glorioso. Ele vai ressuscitar somente no tribunal do trono branco, que é no final do milênio. Então existe o tribunal de Cristo e o tribunal do trono branco, que é no final do milênio. E existe esse tribunal aqui, que é o tribunal do trono da glória, que é o julgamento das nações. É um outro julgamento. Entendeu? Então são 3 julgamentos que vai acontecer. O tribunal de Cristo, o julgamento do trono da glória, que é o julgamento das nações, e o tribunal do trono branco no final do milênio. Então, mas o tribunal de Cristo, quem passar direto, ele vai entrar. Quem for aprovado, Quem for aprovado, mas e aqueles que forem para as trevas exteriores, para o dano, para o detrimento ou dano, sim. que Paulo diz. Mas e esses que vão entrar na segunda, como é que se falou? Dano da segunda morte? Não, quando você falou que vai ficar os crentes aqui, que vai ajudar os pequeninos. Isso é durante a tribulação. Não, eu sei, mas esses que ficaram aqui, os crentes que ficaram, Sim. é quem? Esses crentes que ficaram? Julgado lá no tribunal de Não, Cristo. até então o tribunal de Cristo não aconteceu. Ah, isso tudo é antes do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é no final da tribulação. Ah, entendi. Isso é um período. Entendeu? Entendi. É no final, pô. Quer dizer que o tribunal de Cristo é lá no final, No final da tribulação. Não é no final do milênio. No final do milênio é tribunal do trono branco. Mas essa história toda ainda não teve tribunal de Cristo ainda. Não teve tribunal de Cristo ainda. Por isso que tem os pequeninos que a gente tem. Só após os 7 anos. Fala. Ô pai, Coisa séria. quando que Jesus ele vai transformar a terra em novo céu e nova terra? No final do milênio. No final do milênio? Isso. Só no final do Quem milênio. que vai estar aqui quando ele fizer esse novo céu e nova terra? Quem vai estar aqui na Terra? Nossa, a Terra vai desaparecer.
Essa terra vai se enrolar, o céu vai se enrolar como um pergaminho. Vai se esconder da face daquele que vem julgar no trono branco. Aí o Senhor julga no trono branco e depois vem novo céu e nova terra. Né? E o novo céu e nova terra não vai ter ninguém? Não, vai ter os que creram em Cristo, que vão entrar no novo céu e na nova terra, e os ímpios que não creram vão ser condenados eternamente no lago de fogo. Acabou. Novo céu e nova terra vai ser. E nova terra? Ele vai transformar essa terra aqui? Não é transformar. Um novo céu e nova terra. Não Tudo haverá diferente. mais mar, não haverá mais mar. Não tem mais mar, não tem mais nada. Né? Vamos voltar aqui ao assunto? Né? Então, é bom botar ali os slides depois para os irmãos entenderem o que vai acontecer em cada etapa, né? Então, sim, voltando aqui. Quem são essas ovelhas que foram colocadas à direita? São esses que durante a tribulação, os gentios que não creem em Cristo, mas mesmo assim têm obras para apresentar ao Senhor, e vai ser dado o privilégio deles, para eles, de entrar no milênio como nação. E durante o milênio, eles vão ter a oportunidade de crer em Cristo. Então, o reino, irmãos, diz respeito a obras. Para você ver que nosso Senhor é um Senhor justo. Ele julga retamente. Né? E é um juízo bem refinado, irmãos. O Senhor não vai deixar passar nada. Porque se nós vemos as nações hoje, os governos, como que acontece uma administração governamental? Ela não é complexa? É simples você administrar um estado, um país. Irmãos, é complexo, irmãos. Existem ministérios, pessoas que você coloca. Se no governo humano é assim, imagina no governo de Cristo. Se ele não vai tratar cada coisa no seu mínimo detalhe. Então, essas obras que essas ovelhas aqui fizeram, né, ovelhas comparativamente, fizeram para os filhinhos, os pequenos, o Senhor não vai fechar os olhos para isso, irmãos. E quem são as nações que vão entrar no milênio? São aquelas nações que sobreviveram durante o período da tribulação e a guerra do Armagedon. Porque vai haver uma guerra final do Armagedon e as nações que sobreviverem a essa guerra vão comparecer a esse julgamento do tribunal do trono da glória de Cristo para serem separadas como ovelhas e bodes, assim como o pastor faz com as ovelhas e com os bodes. E por que a gente sabe que eles não são salvos? Olha a pergunta que eles fazem aqui, irmãos. No versículo 38. 37, né? Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Ou seja, não conheciam o Senhor. Quando foi, Senhor, que aconteceu isso? Mas aqui no início fala assim, os justos. Justos em virtude das obras. Praticar a justiça. Praticar a justiça, entendeu? Então, com relação às obras, não com relação à fé. Existe a justificação pela fé, que a gente só consegue ser salvo. Na verdade, eu usei o termo errado, né? A gente consegue. Né? Mas é somente por fé que nós somos justificados pelo Senhor. Como fala em Efésios capítulo 2, né? Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Né? Mas as obras que eles fizeram vão contar não para a salvação, mas para que eles entrem na vida eterna. O que é entrar na vida eterna, irmãos? Entrar na vida eterna é entrar no reino. Amém? Entrar na vida eterna é entrar no reino. Nós podemos entrar na vida eterna por obras. Isso é um aspecto da vida eterna. O outro aspecto é a vida eterna entrar em nós por fé. Aí acontece a nossa salvação. Então são coisas diferentes. Uma coisa é a vida eterna entrar em nós. Outra coisa somos nós entrarmos na vida eterna. O que é nós entrarmos na vida eterna? É nós entrarmos na esfera onde a vida vai reinar. E qual é o período onde a vida vai reinar, irmãos? É o período do milênio, onde Cristo vai reinar sobre todas as nações. Aí é onde a esfera da vida vai reinar. Então essas nações vão entrar na esfera da vida.
E lá vão ter a oportunidade de crer no Senhor para a vida eterna entrar nelas. Porque depois dos 1000 anos, Satanás será solto de novo. Olha isso. Depois do milênio. Aí quem tiver com a vida eterna dentro Mas tu aliena vai ele. suportar. Não, pode falar. Não. Né? Aí se a vida eterna estiver dentro. Porque assim, a gente sente a vida dentro de nós. Sim. Se você contemplar o Senhor, você sente o Senhor vivo. Em parte, né? A Bíblia diz que é sombra. Né? A gente sente isso. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não tem como Amém. explicar. É igual aquelas virgens, né? Não tem como vender. Não tem. Vai quebrar, não tem como. Mas o Satanás vai ser solto depois dos 1000 anos, né? Sim, no final do milênio. Mas no final do milênio, nós não vamos ir para o trono branco de Jesus ser julgado? Depois que Satanás for solto, seduzir novamente as nações, reunir Gog e Magog no final, para invadir Jerusalém, né? O acampamento dos santos. Ou seja, no final do milênio, ainda vai ter nações que vão seguir Satanás, depois que ele for preso. Porque não tem a vida eterna habitando neles. Eles só estão no ambiente onde a vida eterna reina, que é o ambiente do reino. Mas como eles não têm a vida eterna habitando neles, eles vão se aliar a Satanás e vão vir contra o acampamento dos santos. Nesse momento, o Senhor manda fogo descer do céu e destrói todo mundo. Aí sim vai se estabelecer o tribunal do trono branco, entendeu? Aí depois que vai vir novo céu e nova terra. Até porque, por exemplo, hoje, a gente vivendo a vida de hoje, a gente sabe exatamente quando a gente está errado, ou quando pensa em errar, ou quando vem um pensamento, porque a gente tem a vida, Cristo em nós. E quem é que nos justifica se não é o Espírito Santo? Então, quando a gente tem um pensamento errado, ou acontece alguma coisa, a gente sabe que não é legal, o Espírito Santo ele sinaliza. Agora, mesmo ele sinalizando, às vezes a gente faz. Sim. Aí beleza. E sabe que é errado. Entendeu? Mas tem ele lá dentro, ele fala. Porque quem não tem o Espírito Santo não se convence do pecado. Continua continuadamente pecando. Né? Porque não está convencido. E por isso que o Senhor disciplina a todos que recebem por filho. Eu disciplino a todos que amo e a todos que recebo por filho. Para que nós possamos fazer parte da santidade dele. Pode dizer, né, que vai ser levado às trevas exteriores porque não conheceu, ou porque Deus foi muito injusto, todo mundo sabe da verdade. Não vai ter esse tipo de justificativa. Né? Então, irmãos, aqui no versículo 34, o que o Senhor fala para essas ovelhas aqui, né? Comparativamente. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando, irmãos? Desde a fundação do mundo. Porque desde a fundação do mundo, o Senhor preparou uma herança para a igreja, uma herança para os judeus e uma herança para os gentios. Qual é a herança dos gentios? Participar como súditos no reino milenial de Cristo. Qual é a parte dos judeus? Participar desse mesmo reino, mas como nação governante, que vai governar sobre todas as nações aqui na terra. E qual é a parte dos santos da igreja? Governar sobre os judeus e sobre os gentios, só que na esfera celestial em Cristo, irmãos. Olha que beleza. O Senhor preparou tudo isso desde a fundação do mundo. Agora, irmão, aqui, né, os irmãos já estão acostumados com esses estudos profundos, né? Tranquilo. Mas quem pode dar uma aula dessa para uma pessoa que está chegando e vai tirar a cabeça? Eu estou na igreja desde que eu nasci e eu só me preocupava que Jesus ia voltar e eu estava tranquilinho com isso com ele. Não queria saber de guerra, de Armagedon, de 7 anos, não queria saber nada disso. Eu nunca tive a visão como eu tive hoje, como você falou, com o relâmpago. Peraí, com o relâmpago, todo mundo veio. E o ladrão? Eu nunca ninguém me falou isso. Ou eu nunca percebi. Sim. Eu também estou perdido igual a senhora. Entendeu? A parada do relâmpago abriu um livro aqui na minha frente. Não, mas nós já conversamos sobre isso aqui, das outras instituições, não passar isso, não abrir, né? Não tem como. Não abre. Não tem como passar isso. Não tem como não sabe. Porque as pessoas não Mas o pastor também não sabe que vai pregar. Exatamente. sem compromisso. Conhecimento.
muito mal para orar. Porque fala tanta besteira, a gente vê, né? Tanta besteira. Agora, um negócio desse aqui, isso aqui eu estou me sentindo dentro de uma aula de faculdade. Por isso que eu anoto que, cara, é muito tenso. É muita coisa. Então, irmãos, vamos ler aqui um pouquinho mais aqui no capítulo 25, porque a gente vai ver aqui também no versículo 41 que o Senhor vai falar o que para aqueles que foram colocados à esquerda? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem, irmãos? Para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para eles. Mas porque eles seguiram o diabo, eles vão parar no mesmo lugar que foi preparado para o diabo. Que é o fogo eterno, né? E o Senhor vai falar o porquê disso, né? Porque tive fome e não me deste de comer. Isso durante que período? Durante a tribulação. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Então, irmãos, quem é que vai estar nu aqui? Ó? Quem é que vai passar fome? Quem é que vai passar sede? Quem é que vai ser forasteiro? É o próprio Senhor ou são os pequeninos irmãos? Então, olha o que os pequeninos irmãos vão passar, irmãos. Vão passar fome, vão passar sede, vão passar perseguição, porque são forasteiros, né? Vão ser enfermos, vão ser presos. Isso tudo vai acontecer com os pequeninos irmãos do Senhor. Até aí não chegou o tribunal de Cristo. Não, até aí não chegou o tribunal de Cristo. Nos 7 anos de tribulação. Nos 7 anos de tribulação. Quem ouviu a trombeta tocar, que é a presença. Quem ouviu a trombeta foi embora, no começo da tribulação. Quem não foi, ficou e vai passar por tudo isso. Né? Mas esses pequeninos, eles vão ser ajudados ou não. Esses aqui à esquerda não ajudaram. Viram com fome e não deram de comer. Viram com sede e não deram de beber. Viram enfermo e não foram visitar. Está aqui no versículo 44, né? E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então eles não eram pequeninos, ou seja, não criam no Senhor, não eram da família de Cristo, mas poderiam ter ajudado esses. Né? Lembra daquela pergunta que Paulo fez? Lembra quando Paulo era perseguidor da igreja? Ele perseguia os filhos de Deus, os santos, e apareceu aquela luz e ele caiu no chão. O que a voz falou para Paulo? Paulo, por que me persegues? O que ele perguntou? É Saulo, né? Saulo, por que me persegues? O que Saulo perguntou? Quando essa voz falou com ele. Quem és tu, Senhor? Vamos abrir lá? Quem és tu, Senhor? É Atos capítulo 9. Atos 9, versículo 4. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguiu o Senhor pessoalmente? O próprio Senhor pessoalmente? Não. Quem ele perseguia? Os pequeninos. Então o que o Senhor responde aqui? Ó? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por quê? Porque Cristo inaugurou um novo homem. Que novo homem é esse que foi inaugurado em Cristo? É o Cristo coletivo, que tem o Senhor como cabeça e o seu corpo, a igreja. Então esse é o Senhor que Paulo perseguia, que Saulo perseguia. Quando perseguia um dos pequeninos, estava perseguindo o próprio Senhor. Como essas ovelhas e esses bodes aqui no capítulo 25. Quando ajudam um dos pequeninos, estão ajudando o próprio Senhor. Aí chama de justo.
Aí chama de justo. Vai para a vida eterna. É a justiça das obras, né? A recompensa deles vai ser o quê? Simplesmente entrar no reino como súdito do reino, né? Como nação, que vai aprender e começar a conhecer o Senhor. Porque eles não conhecem o Senhor. Assim como Paulo fala, quem és tu, Senhor? Não conhecia. E essas nações que vão entrar no reino milenial vão entrar sem conhecer o Senhor. Uma outra coisa que eu não ia falar aqui, mas já que eu estou aqui nesse assunto, né? Esses gentios vão entrar no reino sem conhecer o Senhor. E como que eles vão conhecer o Senhor durante o reino milenial? Porque o templo vai ser reconstruído e os sacrifícios vão voltar a ser feitos no templo lá em Israel, em Jerusalém. Vai voltar a ter sacrifício de animais lá. Mas agora não para justificação, mas para pedagogia. Para que as nações entendam o que o Senhor sofreu na cruz há 2000 anos atrás. Eles vão começar a entender em virtude dos sacrifícios que vão ser retomados. Porque o templo vai ser reconstruído. Mas agora é de forma didática, de forma pedagógica. Porque o sacrifício antigamente era feito para apontar para o que Cristo faria futuramente, certo? Todos concordam com isso? Amém? Amém. Os sacrifícios eram feitos para apontar para Cristo. E no milênio, eles vão voltar a ser feitos pelo mesmo motivo, para apontar para o que Cristo fez no passado. Só que para que as nações consigam compreender toda a obra de Cristo. Então os sacrifícios vão ser retomados pela nação, por causa dos gentios, pela nação de Israel. Né? Então isso antes do anticristo sentar lá no trono. Vai ser antes. Não, isso é no milênio. No milênio, isso vai ser retomado. Né? É aquele templo de Ezequiel, que Ezequiel profetiza que vai ser reconstruído. Porque depois o anticristo vai sentar lá, não vai? Não, isso aí é durante a tribulação. Ah, tá. O templo vai ser reconstruído durante a tribulação. O anticristo vai colocar a sua imagem lá dentro. É a abominação da desolação, que nós já vimos no capítulo 24 de Mateus. Daniel fala também. Que Daniel fala também. É o barco, o ferro de mistura que vai ser destruída dele. Isso, aquela estátua que vai ser destruída. Mas depois do milênio, o templo vai ser reconstruído mais uma vez. Isso, mais uma vez. Depois do milênio? Não, no milênio, durante o milênio. Né? Durante a tribulação, vai existir o templo de novo. Mais uma informação para os irmãos. Né? Existe uma novilha vermelha que os judeus estão preparando. Não sei se os irmãos já viram. E eles estão dizendo que dia 22 agora vai ser o primeiro sacrifício da ovelha vermelha. Agora é dia 22 de abril. Pesquisem aí nas notícias, né? Vendo Israel com a Aline, ela mostrou tudo. Sim. Ah, então esse templo aí vai ser construído. Uma novilha vermelha. Então, aí Satanás, o homem rico, vai sentar nesse templo. Sim, vai sentar nesse templo. Vai colocar a imagem dele lá para ser adorado. Né? Os judeus não vão aceitar, vão ser perseguidos por causa disso. Aí vai começar a grande tribulação. Os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Isso. Isso. Né, irmãos? Vamos caminhar para o final, mas eu não acabei ainda com esse assunto. Né? Eu vou ler aqui uma passagem do livro. Esse livro aqui é Apocalipse, Cristo entronizado. É um livro do irmão Delcio Meirelles, né? Então ele fala o seguinte aqui no finalzinho, falando justamente dos gentios no milênio. Então ele fala o seguinte, ó. Nesse capítulo iremos focalizar principalmente a conversão dos gentios, ou seja, das nações, durante o período do milênio. O ponto de partida nesse caso é a guerra do Armagedon, no capítulo 19 de Apocalipse. E o julgamento dos bodes e ovelhas de Mateus 25. No Armagedon, o anticristo e o falso profeta serão vencidos e lançados no lago de fogo. Né? O anticristo e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo. Não tem ninguém no inferno. Antes até mesmo do diabo. Né? Nem ele está lá. Os reis das nações e seus exércitos serão mortos na guerra do Armagedon.
Depois disso, o Senhor Jesus reunirá todas as nações que restarem do Armagedon, e elas serão julgadas como ovelhas e bodes, lá em Mateus capítulo 25. As ovelhas, entre aspas, crerão na mensagem do anjo. Lembra aquele anjo de Apocalipse capítulo 14, que vai falar o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo? Vai ter um anjo proclamando isso, e vão ter nações que vão crer. Esses são as ovelhas que vão ser colocadas à direita. Vou repetir aqui, né? As ovelhas crerão na mensagem do anjo, que vai dizer o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. E protegerão os judeus e os cristãos durante a grande tribulação. A recompensa delas é a entrada no reino milenial de Cristo. Então, desejamos verificar que a palavra de Deus nos ensina sobre os gentios na época do milênio. O elo entre a grande tribulação e o milênio são as ovelhas de Mateus 25. Esse é o elo do final da grande tribulação e do milênio. É o julgamento dessas ovelhas e desses bodes. Essas ovelhas representam as pessoas das nações que permaneceram vivas e socorreram os judeus e os cristãos durante a perseguição do anticristo. Né? Então, vou encerrar aqui. Né? Eu queria ler somente um versículo aqui, que o irmão fala lá em 2 versículos, né? Miqueias, capítulo 4, versículo 2. Vamos abrir lá. Miqueias 4, 2. E Zacarias, capítulo 8. Quem achar pode ler. Miqueias 4, versículo 2. Virão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do nosso Deus, Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Esse período que está falando aqui, esse versículo, é o período do milênio. E o que vai acontecer no milênio? Isso que o Násio leu, né? Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Porque quem vai estar governando é o Senhor a partir de Jerusalém. E dali sairá a lei para as nações. E as nações vão ter que aprender. Eles vão ter que aprender com quem agora? Com a nação de Israel. Então, por isso que as nações vão falar: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, no período do milênio. E as nações vão ter que aprender a partir de Jerusalém. Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, versículo 20. Deixa eu abrir aqui. 20 até o 23. Pode ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscarem de Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão 5 na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém, irmãos? 10 pegarão na orla das vestes de um judeu. Hoje, os gentios pegam o judeu para quê? Para matar, para perseguir. Mas no milênio vai ser o contrário. Eles vão ver o judeu e vamos lá, pega ele. Nos ensina a lei do Senhor, porque sabemos que o Senhor está contigo. Então as nações vão aprender dos judeus, que estarão sendo governados pela igreja nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Então tudo isso é preparação do Senhor.
Uma porção para as nações, uma porção para os judeus e uma porção para nós, para a igreja, irmãos. Então, irmãos, nós contemplando, Nelly, tudo isso, contemplando o Senhor, o seu trono de glória descendo e julgando todas as coisas, o que nós podemos fazer, irmãos? Senhor Jesus. Ficar preocupado com nossos probleminhas cotidianos do dia a dia, irmãos? Vamos escapar disso, irmãos. Irmãos, vamos escapar da nossa teia que a gente mesmo fabrica, entendeu? Dos nossos embaraços. Vamos contemplar o Senhor vindo em glória. Amém, irmãos? Amém. Ajuda-nos, Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Porque o Senhor vai julgar as nações com o quê, irmã Patrícia? Com vara de ferro. 2:26. Apocalipse 2:26. O Senhor vai julgar as nações com vara de ferro. Mas o que ele fala também aqui para Tiatira, irmãos? E o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Pode continuar? E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então, assim como o Senhor vai reinar com cetro de ferro, ele vai dar também para a igreja que também reja as nações com cetro de ferro. Ele está falando de que período, irmãos? Durante o reino milenial de Cristo. Zacarias capítulo 14, versículo 16. Já para encerrar. Zacarias 14, 16. Pode ler? Pode ler. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações Aí. que vierem, E acontecerá que todos os que restarem das nações... Restar de quê? De que as nações restaram? da batalha do Armagedon, Da batalha do Armagedon. Todas aquelas que restarem vão entrar no milênio. Né? E o que vai acontecer? Todos os que restarem das nações, de todas as nações, vieram contra Jerusalém, que vierem contra Jerusalém no Armagedon, subirão de ano em ano para adorarem o Rei. amém. Amém. O Senhor dos Exércitos, para celebrarem a festa das cabanas. E olha o que vai acontecer. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, vai acontecer o quê? Não virá sobre ela chuva. Vara de ferro. Ah, você entrou no milênio, mas tem que ir todo ano a Jerusalém. Celebrar a festa dos tabernáculos. E se não for, não chove. O Senhor vai reger as nações com vara de ferro. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Isso aqui fala do milênio, irmãos. Então as nações serão governadas com justiça e terão que se submeter ao Rei da Glória. Então esse é o governo do Senhor. E no final, Satanás vai ser solto e vai reunir as nações, vai seduzir as nações, vai reunir Gog e Magog e vai vir contra o acampamento dos santos, mas aí o Senhor vai destruir com o sopro da sua boca, vai estabelecer o tribunal do trono branco, novo céu e nova terra, quem entrar, entrou, quem não entrar, geena de fogo, castigo eterno. Porque é isso que ele fala aqui no capítulo 25 de Mateus, versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor Deus, pela tua grande glória, Senhor Deus, que o Senhor tem revelado a nós, Senhor Deus.
O Senhor nos faz participantes dessa glória, mesmo que nós vejamos só uma pequena parte disso, Senhor Deus. Mas nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor anseia se revelar mais e mais a cada um de nós, Senhor Deus. E que nós possamos ser responsáveis, Senhor Deus, com a nossa vida nessa terra, contemplando o Senhor, olhando para o Senhor, para que nós não sejamos pegos como ladrão, Senhor Deus. E participemos, Senhor Deus, desse dia de glória que será o seu reino sobre essa terra, Senhor Deus. Te louvamos pela vida de cada irmão, Senhor Deus. Agradecemos pela vida de cada um. Que o Senhor possa trabalhar essa palavra, Senhor Deus, no coração de cada irmão, Senhor Deus. Para que nós vejamos a sua glória, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.